Hoje pela manhã, ele divulgou logo cedo nas suas redes sociais que está a 30 horas e 30 minutos, estava, isso por volta das 6h30 da manhã, somente ingerindo líquidos. Ele colocou isso nas redes sociais: estou a 30 horas e 30 minutos fazendo somente a ingestão de líquidos, estou no mesmo plenário que votou minha cassação no dia de ontem, essa tática é radical, é fruto de uma decisão política, não serei derrotado por Arthur Lira e pelo orçamento secreto. Vou até as últimas consequências. A gente convidou a conversar conosco ele, mas disse que também não vai se pronunciar neste momento. Mas a Sâmia Bonfim, deputada federal e esposa dele, está conosco ao vivo aqui para conversar conosco. Sâmia, muito obrigada por atender nosso convite. E eu queria muito também te ouvir a respeito dessa decisão que eu acho que até te surpreendeu na hora, né? Ou você já sabia que ele faria isso? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Fabíola, Josias, Leonardo, muito obrigada pelo convite. Não, de fato foi uma decisão individual, ele não compartilhou com ninguém anteriormente, até porque sabe também que se tivesse compartilhado teria sido dissuadido, enfim, ninguém concordaria com isso. Foi uma decisão individual que agora nós estamos prestando todo o suporte e apoio necessário, logístico, pessoal, enfim, e principalmente de solidariedade, né? Eu acho que, de fato, é um instrumento radical, como ele bem definiu, e que eu espero que sirva para dar holofote para uma das maiores injustiças que eu já vi acontecendo na Câmara dos Deputados, porque, de fato, o processo em si, a motivação, né, que levou o Partido Novo a entrar com essa representação no Conselho de Ética, diz respeito ao que aconteceu de reação a um provocador do MBL, que pela 7ª vez foi atrás do Glauber e que dessa vez tinha feito uma provocação inadmissível sobre a mãe dele, que estava com Alzheimer acamada e que veio a falecer 10 dias depois. Foi uma reação que, de fato, pode chocar para alguns, mas que se a gente acompanha o que acontece no cotidiano da Câmara dos Deputados, não é só um fato que outros parlamentares também já fizeram, no sentido de reagirem de uma forma intensa, né, de chutar, de agredir, enfim, mas é ainda menos grave do que muitos outros deputados fizeram e não tiveram a mesma condenação por parte do Conselho de Ética. A gente pode falar de um deputado, por exemplo, que inclusive apareceu em rede nacional, espancando a sua namorada. Ele teve somente uma repreensão por parte do Conselho de Ética, e nos chama muita atenção que o Paulo Magalhães, que é o relator do caso do Glauber, que indicou a cassação do Glauber, apresentou um voto em separado no caso desse agressor de mulheres, porque dizia que um processo criminal, um fato alheio à Câmara, não poderia levar à perda de um mandato. É o mesmo deputado que se absteve no pedido de cassação de Chiquinho Brazão, que nesse momento está preso por ter sido o mandante do assassinato de Marielle Franco. Ele se absteve dizendo o mesmo, que o processo criminal não é motivo para caçar ninguém. Mas agora parece que mudou de ideia e que definiu pela cassação do Glauber. Sâmia, bom dia. Você colocou bem essa questão dos outros casos, que são casos fortes, violentos. Tem o caso do Chiquinho, do Brazão, né, acusado de ser mandante da morte de Marielle. Temos o caso da Carla Zambelli, que correu com arma em punho pelas ruas de São Paulo um dia antes da eleição. Caso de deputado espancando namorada, caso de deputado, e depois virou presidente da República, dizendo que uma outra deputada era tão feia que não merecia ser estuprada, e tudo isso, na verdade, pendente ou sendo arquivado. Eu não estou falando de passação de pano, nada disso com relação ao Glauber, eu estou falando que há uma questão de dosimetria com relação à punição que parece bastante fora, bastante descalibrada no caso do Glauber, né? Porque se nos outros casos, né, graves, houve arquivamento, suspensão, um chamamento por escrito, aqui no caso dele tem uma cassação que está correndo rápido e corre o risco de se efetivar no plenário. Aí a pergunta é, essa dosimetria mais dura contra o Glauber, ela tem origem aonde? Qual que é a razão disso estar acontecendo contra o Glauber e não ter essa mesma velocidade contra o Brazão, contra a Zambelli, contra outras pessoas? E, Leonardo, essa dosimetria, inclusive, é algo que vários deputados de diferentes colorações partidárias, de pessoas que são, inclusive, antagonistas, né, à atuação política do Glauber, nos disseram: Sâmia, não tem cabimento caçar
por um fato que aconteceu. Há outras possibilidades previstas no nosso Código de Ética de punição, que vão desde uma repreensão oral, escrita, suspensão por alguns meses, suspensão de prerrogativas. A de cassação é a mais radical, porque envolve cassação mais inelegibilidade por 8 anos, o que seria 10 anos fora da política, que contaria desde o momento imediato da cassação. Portanto, é evidente que não se trata do fato, porque se fosse do fato, sinceramente, Leonardo, metade da Câmara já estaria fora dela há muito tempo. Se trata de uma perseguição política por parte de Arthur Lira, que em diferentes momentos, sentado na cadeira da presidência da Câmara, disse que adoraria ver o Glauber Braga fora daquele espaço. E isso se intensificou desde o final do ano passado, porque nós, do PSOL, entramos no Supremo Tribunal Federal contra o orçamento secreto. Foi aberta uma série de inquéritos que estão sendo tocados pela Polícia Federal. Um deles, inclusive, investiga o próprio deputado Arthur Lira, porque uma série de cidades no estado do Alagoas, que é o estado dele, foram contemplados por um volume muito suspeito de emendas, que dizem respeito, inclusive, a essas trocas inegociáveis que foram estabelecidas na Câmara nos últimos anos. Arthur Lira mostra do que ele é capaz, mostra a influência dele sobre a Câmara, e eu diria mais, o presidente Hugo Mota começa muito mal. Um dos principais compromissos dele é de que todas as sessões de quarta-feira começariam às 4 da tarde e se encerrariam às 8 da noite. Ontem, por coincidência, a ordem do dia do plenário foi começar quase às 8 horas da noite, somente depois da votação no Conselho de Ética, mostrando que há todo um esquema armado que envolve a cúpula da Câmara para levar adiante a cassação do Glauber. Detalhe, a cassação de Chiquinho Brazão segue engavetado na mesa diretora há 1 ano e ele se encontra preso nesse momento por ser o mandante do assassinato. Não há dúvida que não se trata do fato específico de reação a um provocador do MBL, mas há uma perseguição ao Glauber que pode ter repercussão nas demais casas legislativas, nas câmaras municipais, de perseguição a parlamentares de esquerda ou de parlamentares que denunciam esquemas e escândalos de corrupção, que enfrentam pessoas poderosas e mais, dá um salvo-conduto a provocadores como esses do MBL, que foram atrás do Glauber, mas já foram atrás de diversos parlamentares políticos do Brasil afora para fazer provocação. E digo mais, me parece muito simples agora caçar um parlamentar. Basta algum adversário político financiar, contratar um provocador para ver até onde ele consegue suportar essa situação, para ver se não cai no entreveiro no seu local de trabalho que leve a uma cassação. É um precedente perigosíssimo e é por isso que nós registramos essa denúncia. Agora, deputada, como a senhora menciona, vai se abrir um precedente, não é? Porque cassação, quando ocorre na Câmara e também no Senado, é ponto fora da curva. Isso não é o normal. Ainda outro dia até nós criticamos aqui, achei que foi um erro, o Guilherme Boulos, do seu partido, estava lá apresentando um parecer no qual ele propôs o arquivamento de uma representação, um pedido de cassação, contra um deputado acusado de rachadinha, né? Agora, o que eu lhe pergunto é, a senhora menciona, abre-se um precedente. Evidentemente, se o Glauber for cassado, amanhã, qualquer um que der o soco, outro dia o deputado Coaquá, do PT, deu um soco no outro parlamentar, no plenário. Fica exposto, não é? Agora, diante desta conjuntura e desta constatação que a senhora mesma fez, existe espaço para uma gradação dessa pena? Vocês estão articulando isso? O PSOL, como uma bancada minoritária, tem força para propor uma pena alternativa? Alguma coisa como uma repreensão ou mesmo suspensão, como a senhora recordou? Ou o rolo compressor já se instalou? Qual é o quadro na visão do PSOL? Olha, na última semana, que foi quando foi convocado, né, o Conselho de Ética da semana passada, o deputado Chico Alencar do PSOL pediu vistas e a pauta passou para o dia de ontem. Nessa última semana, estamos fazendo justamente esse processo de articulação. Nós conversamos com diversos líderes
presidentes partidários, os membros do Conselho de Ética, conversamos com representações do governo federal para tentar justamente buscar uma saída, para que não fosse para uma saída tão radicalizada quanto a cassação de um mandato. Haviam até nos dado uma sinalização de que seria possível construir essa saída junto ao relator, mas não foi o que aconteceu no dia de ontem. Muitos nos disseram, inclusive, que os seus parlamentares de suas bancadas nem sequer dariam presença no Conselho de Ética, mas a presença, o quórum foi atingido muito rapidamente, o que nos leva a concluir de que é, de fato, algo muito bem encomendado, encaminhado e com pessoas muito poderosas por detrás disso. Um veículo de imprensa, agora há pouco, divulgou que o próprio Jair Bolsonaro fez uma ligação para o Nicolas Ferreira durante o Conselho de Ética, registro fotográfico disso, pedindo para que ele fizesse uma manifestação, o representando. Quis associar com o caso do Daniel Silveira, que não tem a menor comparação, porque o que a Câmara votou sobre o Daniel Silveira foi depois dele ter sido preso por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Referendou, né, essa prisão, que cabe, que compete à Câmara dos Deputados. Mas ele expressou a sua opinião, mostrando que há um envolvimento de partidos do Centrão, do Arthur Lira, do Hugo Mota, do Jair Bolsonaro e dos bolsonaristas, um grande complô, uma articulação para cassar o mandato do Glauber, que para nós é um recado explícito, não somente a ele, não somente ao PSOL, mas aos demais parlamentares em partidos de esquerda. Mas você trouxe um ponto importante, é um precedente que hoje atinge um partido de esquerda, mas que no dia de amanhã pode valer inclusive para eles, porque são os reis do mau comportamento, da quebra de decoro no Congresso Nacional, de excessos, de absurdo, que são muito mais graves do que reação a um provocador. É inclusive o envolvimento e articulação numa tentativa de golpe de Estado, assassinato, roubo, escândalos de corrupção gravíssimos. O problema é que o Conselho de Ética esqueceu a ética, esqueceu dos critérios de dosimetria, do direito à legítima defesa, o relatório do senhor Paulo Magalhães. São 56 parágrafos, somente 12 tratam do fato em si, todos os demais são elogio e uma defesa de Arthur Lira, então eu acho que está bem explícito para a sociedade brasileira do que se trata. De fato, ali no parlamento as nossas chances são poucas, nós sabemos disso, e eu acredito que é justamente por isso que levou o Glauber a tomar uma decisão tão radical como a greve de fome. Agora, deputada, tem um prazo? Qual é a expectativa de que isso vá para o plenário? Quanto tempo ele vai ficar acampado lá no plenário e sem comer? Olha, se a gente for considerar o que aconteceu com o Chiquinho Brazão, perdão, o prazo é infinito. Faz mais de um ano que o processo dele foi aprovado no Conselho de Ética e até agora não foi adiante. Mas algo me diz que não vão ter a mesma calma com relação ao Glauber, que devem acelerar de algum modo, até para poder, algo que a gente ouviu nos bastidores, justificar uma cassação do Brazão. Veja, caça de um lado e caça do outro, como se houvesse algum tipo de comparação no assassinato da nossa companheira de partido, Marielle Franco, com o que fez o Glauber. O que a gente tem como é fazer um recurso à CCJ, que não sei se vai ter alguma reversão, mas é um direito nosso, então nós vamos recorrer e cabe depois ao presidente Hugo Mota a definição de quando Quer dizer, o tema deve ser então ele pode colocado ficar no plenário. meses lá, é isso, né, Sâmia? Ele pode ficar Sim, meses lá. é isso. Nossa. Pode ficar meses, anos. É isso. Vamos aguardar. Obrigada, Sâmia, pela sua entrevista, deputada federal. Eu que agradeço. E até uma próxima. Obrigado.